palavra para nós nesta noite. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Aleluias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 a seguir. The Gospel of Matthew, chapter 14. Mateus capítulo de número 14. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto sagrado: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Observe que isso aqui é uma ordenança. Veja o que diz o texto. E logo, essa expressão logo quer dizer apressadamente, ou seja, Jesus tinha pressa. Aleluia. E logo ordenou, uma ordem de Jesus, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, só. Jesus não subia ao monte com multidões. Jesus subia ao monte à parte, só. Ou quando levava alguém, ele levava Pedro, Tiago e João. Somente esses três, mais ninguém. Versículo de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Uau! Meu Deus! Eu fico imaginando a cena de Jesus andando por cima do mar. Meu Deus! E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro andou-se sobre as águas. Algumas pessoas zombam de Pedro porque Pedro afundou, mas ninguém fez como Pedro, andar sobre as águas.
porque a fé de Pedro foi o suficiente para ele viver o que ninguém nunca viveu. Pastor, mas ele afundou. Mas ele teve uma experiência que ninguém nunca teve, andou sobre as águas. Sabe qual o nosso problema às vezes de não experimentar coisas grandes de Deus? O medo. Às vezes o medo nos faz impedir de viver o sobrenatural. Pastor, mas eu vou afundar. Não importa se você vai ou não afundar, a sua fé será o suficiente para você viver o sobrenatural de Deus. E se você cair, ouça que vou lhe dizer: Jesus está com as mãos estendidas para te levantar. Se você está comigo aqui, levanta a tua voz e glorifica o Senhor Deus. Oh! Versículo de número 29. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento contrário ou forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo, apressadamente, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ouça que vou lhe dizer: às vezes Deus nos põe à prova para ver qual o tamanho da nossa fé. Às vezes Deus nos põe à prova para ver qual o tamanho da sua fé. Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: não importa qual seja o vento que esteja soprando contra a sua vida, ei, a sua fé é maior e vencerá essa tempestade. Se você acredita no que prego, desocupe a sua mão e você vai dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Isso, glorifica e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Oh glória! Meu Deus, tome seu assento. Aleluias. O capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, para mim é um dos capítulos que revela grandes mensagens do Evangelho. E a partir do versículo 22, conta-se algo que aconteceu, que por sua vez traz uma lição profunda para nós. Porque ouço que vou lhe dizer: existem tribulações e provações, existem batalhas e lutas. Há uma diferença entre provação e tribulação. Uma que tribulação, Deus não coloca ninguém em uma tribulação. Agora na prova Deus coloca. E a gente precisa distinguir o que é tribulação e o que é prova. Porque o que é tribulação precisa ser repreendido, o que é prova precisa ser aprendido. Pegou? O que é tribulação precisa ser repreendido, o que é prova precisa ser aprendido. Com a prova eu preciso aprender, com a tribulação eu preciso repreender. Toda tribulação não resistirá quando você repreende.
toda prova não resistirá quando você aprende. Deus, preste atenção, nos coloca na prova para aprendermos. Agora, Deus permite entrarmos em tribulação para observarmos qual a autoridade que carregamos. Por quê? Porque você tem autoridade. E a autoridade que Deus delegou a você, ouça o que vou lhe dizer, é o suficiente para você repreender qualquer que seja a tribulação. Agora, uma provação, ela pode ser repreendida quantas vezes for, mas se for provação, repreensão não resolve. É preciso um aprendizado. Por isso, Deus prova a nossa fé. E isso é muito claro em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. Se não me falha a memória. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vou até conferir. 1 Pedro está antes de 2 Pedro, irmão. Capítulo 1, versículo de número 7. Yes, acertei. Diz assim: para que a prova da vossa fé, ei, Deus prova a sua fé. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação. Ouça o que vou lhe dizer: toda prova da fé traz revelação. Então, se Deus está provando a sua fé, é porque Ele quer lhe revelar algo. Eu vou repetir: se Deus está provando a sua fé, é porque Ele quer lhe revelar algo. Ah, se eu fosse você, eu adorava. Pedro está dizendo, capítulo 1, versículo 7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Toda prova, ela vem para provar a nossa fé. E toda prova, ela é dada por Deus para um aprendizado. Tiago, volta a sua Bíblia um pouquinho, volta algumas páginas da sua Bíblia. Capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Diz assim, olha isso: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Há uma revelação para toda a aprovação da fé. Ou seja, todas as vezes que Deus está provando a sua fé, é porque Ele quer lhe revelar algo. E o que Deus quer lhe revelar? Uma coroa. Para que serve uma coroa? Só recebe coroa quem está sendo
nomeado a rei ou príncipe. Ou seja, aquele que vai ter a autoridade de governar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que entrou aqui, que eu não sei quem, mas alguém que entrou aqui precisando ouvir essa palavra? Deus está dizendo: sabe o que está lhe esperando depois dessa aprovação? Uma coroa, porque eu vou coroar você, eu vou lhe dar autoridade de governo, você vai ter autoridade para governar. Então a prova, preste atenção, a prova é dada por Deus. E todas as vezes que o Senhor nos dá uma prova, preste atenção nisso, Ele nos deixa por um tempo para aprendermos, para assim sair dela. Exemplo, capítulo 14 de Mateus, o texto que lemos, a partir do versículo 22. Parece que eu vejo o coração de Jesus nesta passagem. Jesus está com pressa de provar a fé dos discípulos, de ver até onde eles iam com a fé que eles carregavam. Então o versículo de número 22 do capítulo 14 de Mateus, Jesus diz assim: e logo, imediatamente, apressadamente, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Você acha que Jesus não sabia o que iria acontecer? Lógico que sabia. Você acha que Jesus não sabia que os discípulos iriam enfrentar uma grande tempestade lá na frente? Lógico que sabia. Só que Jesus queria isso mesmo. Jesus sabia há muito tempo que você ia passar por essa tempestade, mas ouça que vou lhe dizer, Ele tem um plano em toda essa situação da tua vida. Ele tem um plano em tudo que está acontecendo. Jesus vira para os discípulos e ordena-os que entrem no barco. Aí o versículo de número 22 continua dizendo: e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele ficava para despedir a multidão. Preste atenção, Jesus está mandando os discípulos irem sozinhos. Você já percebeu que tem dia que parece que a gente está andando sozinho? Tem dia que a gente anda e parece que nem a presença de Deus está com a gente. Eu estou sendo sincero, irmão, não parece? Tem dia que parece que a gente não está abandonado, que a gente vira para o Espírito Santo e diz: amigo Espírito Santo, cadê você? Não tem dia? Talvez você esteja vivendo esses dias, talvez você esteja passando por esses dias em que Jesus vira para os discípulos e diz: vocês vão na frente, depois eu vou. Os discípulos vão enfrentar o mar sozinhos, mas ouça o que vou lhe dizer: de maneira nenhuma os olhos de Jesus estavam longe deles. Não, eu vou repetir. Talvez a pessoa de Jesus não estava, mas os olhos dele estavam contemplando todas as coisas. Ouça que vou lhe dizer: ele nunca deixou de olhar para você. Ele está contemplando cada situação na tua história. Anda candorosi calamanarás. Os discípulos estavam indo na frente, Jesus ficou. Talvez os discípulos poderiam ter pensado: Jesus nos deixou sozinho. Só que os olhos dele
estava lá, contemplando todas as coisas. Uma mão levantada. Eu vim aqui nessa noite para lhe dizer: Deus está contemplando toda a tua trajetória. Eu vou repetir: Ele está contemplando toda a tua trajetória. Você não está sozinho, você não está sozinha. Os olhos dele estão contemplando todas as coisas. Alguém pode aplaudir a palavra? Jesus é assim, irmão. Quando Ele nos coloca na prova, e parece que demora, parece que as coisas demoram, porque o barco estava indo cada vez mais alto mar, cada vez se distanciava mais da presença de Jesus. E quanto mais o barco se distanciava, mais Jesus abraçava a multidão. E ele estava abraçando a multidão, só que os olhos dele estavam no barco. Porque assim, Jesus está curando alguém aqui, mas está cuidando de alguém lá na tua casa também. Jesus está tocando em alguém aqui, mas também está tocando na tua família lá, porque Ele cuida de todos ao mesmo tempo. Se eu fosse você, eu adorava o Senhor. Quieto, em nome de Jesus, amarrado, 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 nome de Jesus, nome de Jesus. É assim mesmo, irmão. Existem mensagens que Satanás não suporta ouvir. Eu vou repetir: existem mensagens que Satanás não suporta ouvir. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui hoje com uma coroa da tua vitória. Você vai sair daqui com uma honra de Deus. Volta aqui, demônio, em nome de Jesus, nome de Jesus. Amarrado, amarrado, quieto. Isso, fica quietinho. Existem mensagens, irmão, preste atenção. Ela vai ficar quietinha aí. Satanás vai ficar quietinho aqui. Ouça o que eu vou lhe dizer. Você acha que Deus te trouxe aqui à toa? Deus te trouxe aqui para você ouvir uma palavra que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua trajetória, que vai mudar a tua vida. Eu vim aqui para lhe dizer: hoje Deus vai lhe ensinar a andar por cima da crise. Hoje Deus vai lhe ensinar a andar sobre as águas. Se eu fosse você, eu aplaudia a palavra de Deus. Shakalabandarabasha. Deus está aqui, em nome de Jesus. Levanta ela, traga ela aqui para mim, por favor. Em nome de Jesus, pode levantá-la. Isso, isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz aqui. Em nome de Jesus. Põe ela em pé aqui, em pé, deixa ela em pé. Olhe para mim, olha aqui dentro dos meus olhos. Olha aqui dentro dos meus olhos. Olha dentro dos meus olhos. Fixe seu olho dentro dos meus olhos. Olha para mim. Olha dentro dos meus olhos. Legião. Solta a vida dela. Vamos. Há fogo dentro dos meus olhos. Isso, segura ela. Segura, segura. Nome de Jesus, maldição. Nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Saia. Eu sei que você não quer que ela ouça a palavra, mas é uma ordem que eu te dou. Em nome de Jesus. Sai. Amém, filha. Olhe para mim. Olhe para mim. Diga o sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Solta o ouvido dela agora. Isso. Olhe para mim, filha. Em nome de Jesus, isso. Isso. Olha isso, ó. Se houver alguma maldição no estômago dela, bota para fora. Isso, bota para fora. Traz o balde lá. Alguém pega o balde lá. Pode pegar lá, está no gabinete, atrás do gabinete. Pega lá. Segura aí. Vai orando aí, irmãos. Fica olhando não, só olhando não. Vai orando. Deixa Deus desfazer. Há um trabalho muito sério de bruxaria aqui.
Deixa Deus desfazer essa maldição hoje. Hoje Deus vai desfazer essa maldição. Nome de Jesus, isso. Nome de Jesus, isso. Bota para fora toda maldição, bota para fora, bota para fora. Segura, não deixa cair não. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Toda maldição, bota para fora, bota para fora, bota para fora, bota para fora, bota para fora. Isso, bota para fora toda maldição agora, agora, agora. Ore comigo, igreja. Ore comigo em nome de Jesus. Saia, saia, saia. Todo o trabalho ingerido agora, em nome de Jesus, isso, vai botando para fora, 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 em nome de Jesus. O rabacandarabash, arabacalabash, Xarabacalabalabas, Ramacalabas, Suriamandarabacalaba, Rabacandarabas, Xandaraba, em nome de Jesus, isso, toda maldição, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Sim, Senhor, sim, obrigado, Espírito Santo. Tira toda a ânsia de vômito agora, em nome de Jesus. Levanta, filha, isso. Meu Deus, tem uma toalha, alguma coisa? Ajuda aqui, irmão, pega um papel. Isso, Deus está aqui, irmão, olha isso. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, eu estou falando que Deus está nesse lugar. Você crê que Deus está aqui, irmão? Você crê que Deus ainda faz milagres? Naracala Surya Mandarabalabas, Decaramanara Surya Labacandarabas. Isso, olha isso. Isso, vai botando para fora. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. É hoje. Toda maldição sai. Toda obra de bruxaria sai. É hoje que toda maldição seja exterminada. É hoje. Anda calamanara. Isso, deixa Deus limpar, irmão. Você crê que Deus está aqui? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. É muito sério esse ambiente. É muito séria a palavra que é liberada desse altar. É muito sério a palavra que é liberada deste altar. Ficou na minha mão aqui, ó. É muito sério a palavra que é liberada deste altar. Satanás não suporta. Por isso, todas as vezes que você entra por aquelas portas, fique de ouvido atento à revelação que sai desse altar. Deus fala em cada palavra que sai deste altar, igreja. Oh, meu Deus! Calabassuria mandara.